Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Mengão campeão carioca! Separei aqui para vocês este corte do Linha de Passe, analisando, comentando. Vamos ver agora o que eles vão falar sobre o nosso Flamengo. Para você que gosta deste programa, desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Estamos em busca dos 930 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final do vídeo eu comento aqui o que eu achei do jogo direto do Maracanã. Galera, vamos lá? Simbora! Mas eu quero destacar agora o Flamengo, que construiu a vitória no primeiro jogo, né? 4 tempos. Lá nos 2 primeiros conseguiu 3-0 e hoje entra em campo com o time titular. Pedro Ivo destacou isso aqui na abertura do Linha de Passe. Vamos começar falando um pouquinho do jogo, daqui a pouco a gente escuta o Tite também, mas assim, time completamente titular entre 2 jogos de Libertadores, dando a dimensão da importância desse título. Não sei nem se eu concordo com esse time todo titular, mas quero te ouvir. Cheio de opiniões, Daniela. Gostei. Já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Spoiler. Não concordo. O Tite ele cumpriu o protocolo de que, se você acompanha o trabalho do Tite, o discurso do Tite e o que foram as últimas semanas, o Tite fez o que dele se esperava para essa final, de respeito ao adversário, respeito à final, respeito a uma taça que pode ser conquistada. Todo o protocolo foi cumprido. Faltou o detalhe final, que era entrar em campo ali no primeiro tempo. Faltou, estava tudo muito bem combinado para ser campeão hoje em campo. Mas aí foi um primeiro tempo. Eu acho que tem um detalhe, não é só aquela coisa, o Flamengo entrou acomodado porque fez 3-0 no início. Talvez um pouco também. O Nova Iguaçu tentou jogar. Sim. De novo. Sim. De novo. Onde funcionou? Onde funcionou aqui? Chegou bastante, A associação pela beira do campo do Flamengo. Vou tirar essa associação. Aí é aqui, cobertor curto. Marcar o Flamengo com um elenco como o do Nova Iguaçu é difícil. Você breca pelo lado, talvez você pode deixar a Arrascaeta e De La Cruz solto. A Arrascaeta não estava bem, você acabou levando minimamente um pouco de sorte. Pulgar também não achei bem, De La Cruz achei bem dentro do que tinha para fazer. Faltou gente para chegar jogando com ele. Acho que a beirada de campo estava bem bloqueada. E o Nova Iguaçu, quando você para olhar, estava chegando, estava tentando, estava criando. Fica uma sensação de um Flamengo travado, acho que tem um pouco da mobilização menor do que foi no primeiro tempo do jogo de ida. Um jogo travado, e aí que no segundo tempo é uma mexidinha, uma pecinha, solta o Ayrton Lucas onde ele gosta, bota o Bruno para fechar por dentro, uma bola assim que o Bruno entra, finalização de rara felicidade, e aí era só esperar o tempo passar para essa cena, levantar a taça, tudo mais. Agora, não dá para levantar uma vírgula de crítica ao Tite, ao Flamengo, porque eu não acho, porque escalou titular, porque não sei o quê, porque o retrato hoje é isso aí, o Flamengo é campeão carioca, e o Flamengo faz um campeonato que vai ser debatido durante muito tempo pelo time titular que não vai tomar gol, pelo título invicto que você não sabe quando vai ter outro título invicto, você pode ter até título, bi, tri, tetra, penta, o que tiver, mas o título invicto é interessante, e o Flamengo, em nenhum momento do campeonato, você olhou para alguém e falou, esse time aí deixou o Flamengo nas cordas, esse aí foi difícil, esse aí tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo controlou o campeonato, negociou a escalação, negociou a intensidade de jogo, negociou o que ele quis fazer. Sim, o debate que tirava bem o pé. O debate sobre o time titular, eu não acho que seja nem por hoje. A gente vai se debruçar. Será que era para ter entrado o time titular contra o Milionários? Aí se perde alguém para hoje e para jogo contra o Palestino e depois para início brasileiro contra o Atlético Goianiense. É muito mais como talvez pudesse ter negociado minutagem na Colômbia e hoje. Isso aí tudo bem. Agora, time titular hoje, absolutamente dentro do que é a coerência de um bom trabalho do Tite. E que ele é qualificado, treinador competente, muito acima dos outros. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estava na competição, para ninguém tentar desmerecer. Sim. O Botafogo estava, o Vasco estava, o Nova Iguaçu de muito bom trabalho também estava. Campeão da Libertadores sobrou. E o Flamengo sobrou. Amassou é mérito. Na semifinal. Talvez fique um pezinho menor, porque de tudo que a gente viu hoje, era Bahia, era Cruzeiro e Galo, era Palmeiras e Santos, isso aí já estava resolvido. Você podia dar uma olhadinha ali, dar uma espiadinha é muito pelo que o Flamengo fez, não é pelo que o Flamengo deixou de fazer. Então, só pra gente não confundir. Tem papo, mas o Tite foi coerente com o discurso dele. Você pode gostar ou não do discurso. O respeito ao título estava ali. E aí a gente vai para uma outra parada. Essa resistência, ela existe. Ela existia antes de chegar. Ela tá quietinha, ela só tá esperando quietinha, só que ela vai aparecer.
porque eu acho que esse campeonato é também um choque até um pouco cultural pro rubro-negro, assim, Como assim? Qual que é o DNA do Flamengo? Qual que é a maneira de jogar que o Flamengo gosta? O time pra frente, o time solto. Ter a bola e dar o espetáculo. Exatamente. É o que a torcida espera, mais E do aí que a só gente os fala de títulos. boa parte da torcida que ainda tem a imagem do Tite 2011, 2012, que realmente aquele Tite era retranqueiro. Aquilo eu concordo. Agora, de 2015 pra cá, quem fala que o Tite é um cara retranqueiro não tá vendo futebol há muito tempo. 2015 pra cá tem 9 anos. Já é a Copa do Mundo. E ele entende isso. De ter ido pro Sim, Flamengo, ele já falou sobre de que ele isso. precisa e tal. E ele foi buscar isso. A gente estava junto em 2013, quando acaba o ano, naquele fim de feira. Ele sai do Corinthians, eu continuo. E nesse ano sabático que ele fez Só foi para contextualizar, Renato, só porque às vezes quem te vê aqui comentarista não sabe que você já participou de vida interna do clube. Sim, eu era analista de desempenho da comissão do Corinthians. Boa. O Tite sai, entra o Mano, o Corinthians cai na primeira fase do Paulista, parecido com esse ano, inclusive, e aí vive esse ano de 2014 com o Mano e 2015 volta. O Tite que volta em 2015 era outra ideia. Sim. É outra coisa, não? Se modifica. E eu acho que eu tenho certeza que ele falou, pô, eu preciso sair dessa pecha de ser um cara defensivo, eu preciso ter mais repertório ofensivo. E ele já mostrou isso. O time do Corinthians campeão brasileiro 2015, que eu venho pra cá depois do título brasileiro, já é um time que a gente vê, que inclusive acho que é um dos times que melhor jogou nos últimos anos aí, Quando ele teve material humano, ele nunca se negou a jogar um pouco mais aberto. Assim, sim. Nunca. Só para terminar esse raciocínio, a questão até do rubro-negro é ver o time tão sólido assim, às vezes passa até a impressão, pô, esse time é retranqueiro, esse time é defensivo. Então, é também um aprendizado a lidar com uma... Porque não mudou, o Tite continua montando times a partir da defesa. Sim. E aí eu concordo. Sem abrir mão de que a boa parte do elenco marque, independentemente do espaço que ocupa. Exatamente. E assim, eu vi uma... E tá muito claro para mim que os caras compraram a ideia. Sim. O time do Flamengo, esse ano, é um time que morde mais, que pressiona mais a bola, que se compacta, que tem transições melhores. O Flamengo, no ano passado, cada volta para defender era um Deus nos acuda. Acho que a última vez que a gente viu o Flamengo marcador do ataque para trás foi com o Jorge Jesus, né? Então, o que é uma boa comparação É ótimo. ao Tite é torcedor melhor. rubro-negro. Então eu até entendo essa resistência, eu acho que ainda ela vai existir durante algum tempo. Uns vão gostar, outros não. Mas é um time que não tomou gol no campeonato. E se você não toma gol, você não perde o jogo. E é possível endurecer sem perder a ternura. Sim, claro, é isso. Possível. É isso. Eu só acho que se faz uma leitura, e até porque o Flamengo precisava disso. O Flamengo precisava de uma consistência maior, defensiva, entre as linhas. Basta lembrar aquele Flamengo do Renato Gaúcho que goleava e era goleado com a maior facilidade. Era o jogo... Né? Mas eu acho que todo mundo faz muito uma leitura do quanto o Tite fecha o Flamengo. E pouca gente se esquece o quanto esse elenco do Flamengo pode contribuir para uma melhora em cima do trabalho do Tite. Ele tem elementos para fazer um trabalho mais próximo dos trabalhos mais faceirinhos que ele fez. Porque ele era retranqueiro quando ele precisava ser retranqueiro. Né, ele é técnico de uma seleção. Se você observasse, o elenco... Hoje, né? Com o elenco do Flamengo. Sim. Está lotado de jogador de seleção, assim, diversos. E ele sabe trabalhar isso. Por isso eu acho que quando ele coloca o time titular hoje, ele está dando recado da seriedade do trabalho, do jeito que tem que ser. Vocês estão pensando que vai ser assim? Não, vai ser assim. Ele sabe que o ano está começando. Sim. Em Vamos abril. ouvir um pedacinho? Porque a gente está falando tanto do Tite aqui, a entrevista hoje foi diferente, ela foi ali na beira do campo, então a gente tem o Tite falando junto com a comemoração do título carioca. Tá aí, a declaração do Tite, acho que corroborando com tudo que foi dito aqui, Pedro, em relação a como ele enxerga o futebol. Não, porque foi um jogo atrás do outro, eu só vi agora também. Mas é isso, né? Eu acho que ele explica de outra maneira o motivo desse time titular, o motivo dele, de repente, ter pego uma medalha, ele foi eleito ali, né, o melhor técnico do campeonato, e ele vai e coloca a medalha no técnico... Obrigada, me fugiu o nome, do Nova Iguaçu. Então, eu acho que isso é o Tite, né? Ele não vai mudar quem ele é, por mais que ele seja faceirinho, como o próprio falou. Adoro o treinador, a pessoa também é de um alto nível. Eu só não faria essa da medalha ali para o treinador do Nova Iguaçu. Ele tem a dele, Tite tem a dele, tá tudo muito justo, não foi? Mas é o jeito do Tite. E entendo até que o Renato fala. Fica muita gente ali na moita,
para gritar na hora que algo der errado, porque ele não gosta disso, mas eu também não vou. Isso é o menos importante do domingo da campanha até aqui. E foi que eu até abri aqui falando, porque, é claro, ficou esse debate desde ontem, anteontem, quando começaram a sair as prévias. Basta você acompanhar o trabalho do Tite, e a gente tem até facilidade disso, porque se destacou aqui, foi técnico da nossa seleção e volta para o time de maior expressão. Se acompanhar o trabalho, ele hoje entrar com o time reserva, você vai falar, está mudado, hein? Está mudado mesmo. Não sei onde isso vai parar. Até você como um cara que tem, tipo, abertura no Rio, conversa... Eu tenho a impressão de que ter vindo o Tite não foi só o Tite. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comissão. Porque me parece que o Flamengo é um clube hoje que ele necessita muito de que a comissão chegue e crie os processos. Sim. O clube não tem processos e projeto esportivo independente do nome que vai chegar. Porque nunca teve convicção quando teve que montar outras comissões. Exatamente. É isso. Ele contrata o Tite, o pacote Tite e aposta tudo ali. Como foi o Jorge Jesus. Departamento, Jorge Jesus trouxe um cachorro, papagaio, trouxe tudo, por isso que deu certo. Sim. Então, eu acho que mais que o Tite é valorizar também o trabalho de quem vem junto, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão ali e elas se complementam, é muito louco. Ele conseguiu montar um time realmente de caras que... Sabe, o César tem muito o negócio do tato. O César trabalhou com a gente aqui, a gente sabe como é um cara que chega, que conversa. O Clebinho, ele é muito lógico, é um cara que, por exemplo, pega muito o Tite e quando precisa chama muita atenção. Ele traduz a comissão e vai no Tite. O Matheus é o cara que entra na comissão nesse ano de 2014, quando ele está parado nesse ano sabático que ele teve, e é um cara que traz até um frescor, como tem a questão o próprio Dorival tem um filho dele que participa muito disso também. Então, assim, eu acho que até nesse sentido o Flamengo foi bem. Não que eu acho que isso é certo. Eu acho que os clubes têm que ter processos e maneira de trabalhar, independente de quem vai chegar. Mas, infelizmente, o Flamengo é um clube que precisa entregar a chave para a comissão. Isso é muito bom quando ganha, porque se não ganhar você tem que limpar tudo, você está toda hora começando do zero. E o Flamengo... Mas vale lembrar qual era a comissão que estava antes dele, né? E o que aconteceu com a comissão, né? O preparador físico... O Flamengo, exatamente. O Flamengo, esse ano, ele está vivendo um ano, até falei isso algumas vezes durante a semana, absolutamente atípico. É o primeiro ano em muitos dessa diretoria que você não vai ter uma ruptura em abril, maio. Então, que bom, você não vai ter que começar do zero. Você está sempre... Você começa do zero em janeiro, você começa do zero em abril, maio, você pensa em começar do zero em setembro, outubro, mas você vai ver se está ganhando, se não vai, se está perto da final, se não vai. Então, que bom, porque o Flamengo apostou muito. E também o Fábio nesse balaio, porque eu acho que a questão da preparação, uma ceredinha desse Flamengo não é parâmetro para mim o ano jogo, passado? O ano passado em jogo de quarta-feira. O ano passado foi muito atípico, né, por causa mas quando você pega e o time do Tite precisa dessa questão física muito bem definida. Então, acho que o Renato toca num ponto importante. É bom pro torcedor do Flamengo e pro Flamengo que essa turma toda que chega com a tal chave do departamento é competente e entregou. Aí, nação! Cara, Flamengo campeão carioca com muitos méritos. Deixa eu só tirar aqui. Com muitos méritos, né, galera? 29 gols pró e 1 sofrido, cara. Um com um time sub-20, ou seja, com um time titular. O Flamengo não sofreu nenhum gol no Campeonato Carioca. Cara, o Tite tá fazendo um bom trabalho. Por que não deu espetáculo hoje? Por que não deu espetáculo na terça-feira passada, né, contra o Milionários? Pois é, tem jogo que o time não dá espetáculo, que não consegue jogar tão bem, né? Agora, o porquê? São essas perguntas assim que deixa o torcedor desconfiado. Só que, galera, eu entendo que o Flamengo administrou o jogo de hoje, né? Tava lá no Maracanã, e eu vi o Flamengo jogando, administrando o jogo. O primeiro tempo foi muito nítido isso, cara. Eu estava conversando com os torcedores do meu lado, né? E a gente chegou à conclusão que o Flamengo estava administrando o resultado, porque o placar tinha sido feito no primeiro jogo, 3-0, né? E esse é o jeito do time do Tite jogar, né? Consistência que ele pede, né? Equilíbrio, cara. Equilíbrio. O time que é bem equilibrado, não sofre gols e marca uma média de 2 gols por jogo, esse time não vai perder, cara. E esse time vai ganhar campeonatos. O time do Tite pode não encantar, mas é um time que entrega, né? É um time que... Pode ver,
Até na seleção brasileira, os times dele eram times que se defendiam bem, né? Tomava bem poucos gols nas eliminatórias da Copa, principalmente. E o time do Corinthians também, lá em 2015, 2016, tinha uma defesa boa, fazia 2-0, ganhava jogo, ganhava campeonato, e eu acho que com o Flamengo vai ser assim, né? Lógico, vai ter jogo que o Flamengo vai meter 3, 4, por causa da qualidade individual dos jogadores, né, cara? Tem dia que o pé não tá calibrado, a bola não entra, mas com os jogadores que a gente tem, esse time aí vai dar muitas alegrias ao torcedor. Mas é isso, pessoal. O Flamengo fez o dever de casa certinho, né, cara? A melhor defesa da história do Campeonato Carioca. E foi com o Tite. Que maravilha, né? Invicto, campeão carioca invicto. Começamos muito melhor do que no ano passado. Então, isso já é um bom motivo para a gente comemorar. Certo? Muito obrigado a todos. Deixem o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!